Oi, oi, gente boa de Deus. É um prazer para mim que se renova sinceramente todas as vezes que eu abro a palavra, abro os evangelhos e, no nosso caso particular, abro o capítulo de Mateus pertinente ao dia e digo ao Caio, que é meu assistente aqui, onde é exatamente que nós iremos falar e considerar e meditar e pedir luz do Espírito de Cristo Jesus para nosso entendimento no dia de hoje. E hoje eu prossigo no capítulo 20, no mesmo texto em que nós temos estado, só que eu quero particularizar para poder finalizar essa narrativa do dono da vinha e aquelas levas de trabalhadores sobre as quais você tem me ouvido falar esses dias, os que chegaram às 6 da manhã, os que chegaram às 9 horas, os que chegaram às 12 horas, os que chegaram às 15 horas, e os que chegaram às 17 horas. E como no final, só o grupo das 6 tinha feito um acerto de contrato de trabalho, de diária, por 1 denário, por um valor monetário que era o que justificava a diária, a jornada de trabalho naqueles dias. E os outros não, os outros, como tinham sido apanhados fora da hora, simplesmente ouviram a reprimenda do dono da vinha, dizendo: poxa, que desperdício vocês podiam estar produzindo. Vão lá para a minha vinha e trabalhem. E assim aconteceu com cada um dos outros grupos retardatários, até aquele grupo da última hora, da chamada hora 1/10. Chegou às 5 da tarde para trabalhar. Nenhum dos outros grupos fez acerto de diária. Foram pela fé. Foram crendo que o dono da vinha era um homem bom, justo, generoso. Provavelmente já tivessem tido experiências anteriores com ele, ou soubessem, nem que fosse só de ouvir falar, que ele era uma pessoa correta. E não tiveram medo, creram na palavra dele e foram. E trabalharam sem pensar em remuneração. Só com uma lógica na cabeça. Seja lá o que ele me dê, eu vou voltar para casa com alguma coisa. É melhor voltar para casa com isto do que porque eu não leve isto, eu fique sem nada. Então é melhor voltar para casa com 10% do que seria a jornada inteira do que voltar sem coisa nenhuma. Com isso aqui eu levo um pão. Agora, se eu disser que não vou e ficar barganhando, eu volto sem nada. De que me interessa uma barganha que me deixa vazio? Essa era a lógica imediata de qualquer pessoa que está mais preocupada com a vida e com a sobrevivência, está mais preocupada com o que pode usufruir de qualquer tempo de trabalho do que com aqueles que brigam por empregos e por remunerações pré-definidas. E são esses justamente no nosso cotidiano os que, quando são dispensados ou perdem um emprego ou de maneira mais tosca são mandados embora de um trabalho ou uma função, de um emprego com todas as garantias, recebem e se vão, geralmente são os que levam mais tempo para se reempregarem. Porque já tem aquele currículo, tem aquele orgulho curricular, tem aquelas referências salariais anteriores, não aceitam nada menor do que o que já tiveram. E aí perdem um tempo enorme, quanto mais o tempo passa, mais isso os desqualifica. Um ano depois, não adianta chegar com o melhor currículo, porque a grande pergunta do empregador é:
Por que que um cara ficou 1 ano sem trabalhar? Se forem 2 anos, aí pior ainda. Quanto mais você deixa o interregno crescer sem atividade, pior fica. E isso acontece mais com quem está fixado na ideia da remuneração pré-definida, de um contrato que determine que eu vou ganhar X. Aqueles que têm isso menos fixado na mente, que estão mais preocupados em levar alguma coisa, mesmo que não dê para ser esse montante. Eu só consigo levar este agora, não mais este. Mas este aqui dá para eu pagar o aluguel, comer, beber e sobreviver. Então eu que não posso levar este, que eu estava acostumado com este, levarei este. Mas é melhor ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Mas essa é uma lógica difícil na prática para quem precisa sustentar a família, filhos e a si mesmo entenderem. Eu vejo uma quantidade enorme de gente passando anos sem ganho nenhum, voltam para a casa do pai e da mãe, vão pesar a outros, mas eles mesmos dizem, não, eu só vou se me pagarem uma referência que eu acho que eu mereço receber. E aí nessa de eu mereço receber, não recebem nada. E também não fazem nada da vida e do tempo, que é o único recurso que de fato eles têm, é tempo. E agregado ao tempo a saúde, para fazer qualquer coisa que os remunere, até que uma outra oportunidade condizente com a hiper e super, ou seja lá o que seja de superlativo, qualificação que esse indivíduo tenha, apareça. Mas é mais fácil uma pessoa ser contratada estando trabalhando, mesmo que numa função menos remunerada, mas só pela atitude de estar ocupada, isso já abre uma pré-condição na mente dos contratadores de boa vontade. Eu já contratei milhares de pessoas, já paguei milhares de salários, já assinei milhares de carteiras. Eu sei o que eu, do lado de cá, de quem observa, apreciei e aprecio nas pessoas. Uma pessoa que esteja fazendo tudo que pode para manter-se ativa na sua autossustentação, já me apresenta de saída um currículo verdadeiramente de vida, de atividade que me internece, que me interessa. Esse tipo de gente me interessa muito. Muito mais do que aquele que chega com um calhamaço de qualificações e você vai ver, ele está lá pendurado no pai, na mãe, em outros, porque está aguardando ainda que a vida o trate bem, que o reconheça, que o aplauda, cheio de direitos, de demandas, em geral amargurado, ou com um potencial enorme de amargura, sempre com críticas ao que deixou para trás, incapaz de dizer, não, eles me mandaram de lá, me despediram, mas eu dou graças a Deus porque eu fiquei 5 anos lá, comi, bebi, paguei as minhas contas durante 5 anos trabalhando lá, ou 10 anos trabalhando lá, então eu só tenho gratidão a trazer. Isso já estimula quem vai contratar. Eu não estou contratando uma arenga, não estou contratando uma denúncia, não estou contratando um indivíduo que vai criar um problema enorme no dia em que, porventura, por alguma razão ou necessidade minha, eu tiver que dispensá-lo, ou dispensar junto com ele outros, porque a vida é dinâmica. Então, eu sei o que eu estou dizendo a vocês. Uma pessoa em atividade, por mais que a atividade não esteja em relação à sua própria qualificação de preparação no nível dela,
mas isso a valoriza infinitamente mais do que qualquer que seja a desocupação superqualificada. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com essa parábola aqui? Tem tudo, né? Porque a gente tem o grupo das 9, o grupo das 12, o grupo das 15 e o grupo das 17 horas. Indo trabalhar só porque era melhor trabalhar do que não trabalhar. Era melhor levar alguma coisa para casa do que não levar coisa nenhuma. Mesmo que não tivesse havido promessa alguma. A oferta de trabalho já era a promessa em si, a graça em si. Já era uma bondade em si. Já era em si uma oportunidade. E foram. Agora, os que chegaram às 6 da manhã, fizeram um contrato e ficaram esperando que, no mínimo, o contrato fosse honrado. Mas quando viram que os que trabalharam só 1 hora, ou só 3 horas, ou só 5 horas, ou só 9 horas, ganharam o mesmo tanto que a eles tinha sido acertado no contrato firmado e ficaram com raiva do dono do dinheiro, e ele não era um presidente da República, ele não era o gestor de bens públicos, ele não era um presidente de autarquia, ele não estava tirando o dinheiro dos impostos da população para fazer benesses segundo a sua preferência ou segundo a sua veneta de generosidade particular, para com ninguém. Ele estava tirando do que era dele, do que ele produzia, era iniciativa privada, o dinheiro era dele, o campo era dele, o investimento para manter as vides era dele, o pagamento dos trabalhadores que colhiam as uvas era dele, o pagamento de investimento nos que pisavam as uvas no lagar era dele, dos que ensacavam as uvas no vinho fermentado, no odre, e a compra dos odres era dele. O processo inteiro era responsabilidade dele, o dinheiro que entrava era dele, ele pagava todos a quem ele devia e ele fazia o que ele quisesse com o dinheiro dele. Se ele quisesse pegar o dinheiro todo e dar aos pobres e pronto, e acabou, era problema dele. O Evangelho carrega essa liberdade absoluta. Por isso a economia que a gente vê Jesus ensinar no Evangelho, ela não é comunista, nem poderia ser, porque comunismo é um sistema fechado, é obrigatório. Se é obrigatório, já não tem a ver com o Evangelho. No Evangelho, tudo é voluntário. Tudo carrega a qualidade do voluntariado, da minha disposição de coração. Obrigatório é a taxa, é o imposto, é aquilo que eu pago ao Estado, seja qual seja a natureza do Estado, pela utilização dos serviços que esse Estado tem que promover para essa comunidade social em geral. Isso é obrigatório. Agora, no mais, essa coisa de eu ter a capacidade de produzir muito e ser obrigado a distribuir equânime e equitativa igualmente do ponto de vista aritmético e matemático, tudo com todo mundo, não é algo que se encontra em Jesus. Em Jesus, quem tem mais, consegue produzir mais, pensa mais, encontra maior qualificação, aproveita melhor as oportunidades, não se diz que ele está cometendo qualquer erro por fazer isso. Por outro lado, se diz que tem gente que tem menos capacidade. Na parábola que a gente vai ver mais adiante aqui no capítulo 24, na parábola dos talentos, você vê isso, ele deu talentos para cada um conforme a sua capacidade de desenvolver aquele talento. Tem gente que recebeu 5, tem gente que recebeu 3, tem gente que recebeu 1. O que recebeu 5 saiu multiplicando.
o que recebeu 3 saiu multiplicando, e o que recebeu 1 sentou em cima, não fez nada, abafou, não produziu nada, não gerou nada. De modo que no espírito do Evangelho existe um estímulo à liberdade de produção pessoal, individual. Há um estímulo, especialmente nos dias de Jesus, onde o Estado era o romano e que não se comprometia com o bem-estar popular de ninguém. Roma vivia só para si mesma, da expropriação de todos os membros, cidadãos, que foram e se tornaram membros por imposição militar e obediência despótica, tirânica e assassina de Roma. Pagavam impostos escochantes para que os romanos da cidade de Roma não precisassem trabalhar, vivessem da expropriação de milhões e milhões e milhões de subservientes espalhados por todo o império. Todo mundo que não vivesse em Roma era subserviente de Roma e trabalhava para os romanos viverem vidas nababescas. Era assim. Então, mais uma razão ainda para Jesus estimular a produção pessoal. Porque se fosse esperar de Roma qualquer benefício, de Roma não viria nada a não ser cobrança e demanda. Então o Novo Testamento e os Evangelhos estão carregados de iniciativa privada, mas também estão carregados de estímulo a que a sua capacidade de produzir não se transforme num Deus de glória pessoal. É o princípio subjacente no que diz respeito a dinheiro. Nenhum problema em que você, tendo capacidade de produzir mais, tenha mais. Agora, um grande problema há quando você que tem essa capacidade passa a ter demais e passa também, a tendo demais, expropriar quem tem menos e acaba ficando com algo de menos. De modo que o princípio, quando Jesus ensina, e a gente acabou de vir da história do jovem rico, é justamente esse. E quem tenha mais não tenha demais, como a gente vê no nosso mundo. Os 5 homens mais ricos do mundo podiam gastar $1 milhão por dia. E eles levariam 3.000 anos gastando $1 milhão por dia para poder chegarem ao fundo e ao término das suas riquezas. Vejam se isso não é um negócio absolutamente demoníaco. Os 5 seres humanos mais ricos do mundo poderiam gastar $1 milhão por dia. Isso levaria 3.000 anos para chegarem ao fim do recurso deles. Isso é mais do que demais. Isso é, de fato, um culto absoluto a Mamon, a riqueza. E eu não sei que lógica habita a mente desses indivíduos. É alguma coisa que está para além do meu entendimento. Tem que ser algo completamente tarado, compulsivo, na sua irracionalidade, na sua loucura, na sua ânsia de empoderamento, ou de demonstração, ou de esmagamento dos outros, ou de garantia de que eu tenha meu exército particular, minha rede de satélites particular, minhas evasões planetárias particulares, o que quer que queira, meu bunker de milhares de metros quadrados cavado embaixo de fazendas imensas com comida para uma quantidade enorme, porque eu não faço nada para impedir guerras, eu vivo de armamentos e de guerras e de calamidades e de venda de serviços para as guerras e conflitos humanos. Isso é que me enriquece. Então, se eles se matarem uns aos outros, eu só garanto que o meu bunker me dá lugar para existir
durante muito tempo, e a maioria deles não pensa nem nos filhos, nem nos netos. Mas assim mesmo eles têm comida lá no bunker para ficarem lá 1000 anos, se for o caso, 120 anos, 150 anos, o tempo de uma radioatividade se esgotar. Mas nada explica esse pensamento, senão uma idolatria absoluta, um culto total a Mamon, uma adoração a esse Deus que toma conta do coração e das preocupações e da mente humana o tempo todo, que se absolutiza na terra inteira. E hoje em dia, até mesmo política é feita em alguns países como os Estados Unidos, são políticas praticadas em nome do modo como se praticaria a gestão de uma empresa, de maneira fria e calculista. Eles estão tentando fazer gestão do Estado de maneira fria e calculista. Aí o Estado tem que levar em consideração todo o espectro da população. Quem consegue mais, quem produz mais, e os que conseguem pouco produzem menos, e até aqueles que não conseguem produzir nada, por razões as mais variadas. E que você não pode sair colocando o label de dizer que foi preguiça, que é vontade de não trabalhar, de ser sustentado por rendas do Estado, de terceiros, que sejam colocadas ali para aquele indivíduo viver de migalhas ou de muito pouco, mas ele está satisfeito com quase nada. Não existe, de fato, no ambiente do enriquecimento privado excessivo, nenhuma preocupação com esse tipo de distribuição. E um Estado que se oriente por uma mentalidade exclusivamente empresarial vai sempre beneficiar quem pode mais, produz mais e tem mais, e vai sempre expropriar quem não pode nada, produz menos ou não consegue realizar nada por razões das mais diversas, inclusive muitas vezes por deficiências mentais, por deficiências físicas, por enfermidades, por transtornos variados e sociais e econômicos, pela acumulação de miséria familiar, enfim, são tantas as razões. Então o Evangelho cria uma liberdade para a iniciativa privada se manifestar e produzir mais. E cria uma demanda para que aquele que pode mais e produz mais tenha também olhar, coração, compaixão, carinho, por quem tem menos pode menos ou não pode nada. Ou não pode nada. De modo que o que eu consigo produzindo mais pode se transformar em juízo contra mim, quando isso se transforma em infinitamente muito mais. E a minha disposição de fazer o meu muito mais se tornar nada para os outros, inclusive a partir do meu juízo, que despreza o outro, como se a incapacidade dele de fazer o que eu fiz fosse exclusivamente culpa de alguém que, se eu tivesse nascido nas condições dele, eventualmente eu estaria até pior do que ele está. O Evangelho, portanto, me ensina, e Jesus ensina, a liberdade do produzir individual e privado, tanto quanto demanda que você que ganhou essa chance e esse meio de produzir mais, seja generoso. Do contrário, você vai inevitavelmente, indubitavelmente praticar o culto a Mamon, e vai chegar a hora em que Mamon vai se tornar o senhor absoluto da sua existência e vai empedrar de vez o seu coração. E é isso que vai existir aqui dentro de você. Você não vai ter olhar, nem percepção, nem visão, nem sentimento, nem generosidade, nem alegria no compartilhamento de absolutamente nada com ninguém. Vai taxar todo mundo de miserável, pobretão, desgraçado,
que tem mais é que morrer, e aí você vai se tornando como a maioria das pessoas está se tornando no planeta. A maioria dos que têm alguma coisa estão a cada dia mais parecidos com esses seres de coração empedrados, totalmente empedrados. E aí isso é juízo divino para você, a quem Jesus passa a chamar de louco. É como ele te chama, como ele te designa louco. Aqui no Evangelho de Lucas, e o que tu tens? Para quem ficará, seu doido, seu maluco, seu idiota? É Jesus, não sou eu que estou dando essa designação, é ele, aqui no Evangelho. Então, dito isto, eu quero que saiba que no Evangelho não existe obrigação, não há comunismo. Essa semana eu estive aqui conversando com algumas figuras que são de centro-esquerda no governo. Duas ocasiões que eu estive essa semana aqui nos ministérios, e num papo lá alguém falou de comunismo. O que eu achava dessa designação, dessa terminologia? Eu acho paupérrima. E acho que ela não cabe num ambiente democrático, nenhum ismo. Como o próprio capitalismo. É uma ideologia, uma doutrina fechada. Numa sociedade democrática, não podem haver doutrinas fechadas. Porque a condição humana sempre demanda que as doutrinas sejam abertas. Sejam de natureza qualificante e não fechadas e alienantes. Sejam provocadoras de espíritos que cresçam em voluntariedade de consciência. Estímulo à voluntariedade de consciência. Estímulo, não obrigatoriedade. Estímulos de taxações menores, de incentivos fiscais, de coisas as mais variadas que deem o estímulo para o indivíduo investir mais em quem não tem, em quem não pode. Agora, ismos de nenhuma natureza ou de nenhuma polarização. O capitalismo fechado é tão demoníaco quanto o comunismo, que se fecha. No Evangelho você tem a comunidade e você tem a manifestação da liberdade de produção de capital pela sua capacidade, pela sua visão de oportunidade, pelos dons que você recebeu e de desenvolvimento. Mas você tem esse estímulo dos céus e deveria ter estímulos da terra, dos incentivos governamentais para que quem produz mais investisse de maneira maior ou tivesse um teto que não seja algo que os coloque na estratosfera do poder, como a gente assiste hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é uma vergonha mundial. Não deveria causar orgulho em ninguém ter alguém que pode pegar os seus bens e ficar jogando fora $1 milhão todo dia, por 3.000 anos. Isso não acabaria. Isso é a própria designação de um sistema infernoso, maligno, que está pedindo juízo de Deus contra si próprio. Há um juízo que virá sobre esse estado de coisas. Agora, olhando imediatamente, o que você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, não é comunismo. O que você encontra ali é cada um conforme as suas posses, dando voluntariamente, ou seja, se quisessem, aquilo que achavam que deveriam doar. E colocavam para ser distribuído para quem? Para o sustento dos apóstolos? Não. Era para os pobres, as viúvas e os órfãos. Essa é a designação do dinheiro em Atos, no capítulo 4, quando a comunidade viveu, a igreja viveu um período comunitário de distribuição e ninguém passava fome entre eles e tudo que eles tinham lhes era comum. Mas isso não era obrigatório.
Quando Ananias e Safira fizeram aquela confabulação conjugal de dizer vamos mentir para eles, e de fato nós vendemos uma propriedade que nós recebemos por ela isto mais isto. Então vamos esconder isto e vamos levar lá para a igreja só isto e dizer que isso foi o todo que nós apuramos na venda. Aí Ananias foi sozinho e falou, está aqui, Pedro, o todo que eu apurei na venda da minha propriedade. Pedro não estava afim disto mais isto. Ele só estava afim de uma coisa, que ali não se introduzisse a perspectiva da mentira entre eles. É só o que está em questão, a mentira. Aí ele diz, Ananias, por que tu estás mentindo ao Espírito Santo? Porventura, o terreno não era teu, a propriedade? A venda, o que tu apuraste na venda, é todo teu. Você não tem obrigação nenhuma de trazer nada para cá, de doar nada aqui. Mas por que tu estás mentindo? É tudo teu. Por que tu não fizeste o oposto? Ou seja, não precisavas teres trazido nada. Mas não vem mentir. Por favor, não vem mentir. A gente está lutando contra a mentira, que é o poder do diabo, que é o mentiroso, que é o pai da mentira, que mente e é homicida desde o princípio, com todas as nossas forças, e você vem introduzir mentira em nome de uma pseudo-devocionalidade. Aí na mesma hora o Ananias caiu duro, teve uma crise cardíaca, morte súbita, caiu duro. E naquele tempo não havia atestado de óbito, nem nada disso. Aí vieram os rapazes, pegaram o corpo de Ananias e levaram para alguma sepultura, ou da família dele, ou seja lá qual fosse o lugar, o cemitério, onde ele foi sepultado. Algum tempo depois, entra naquele lugar, naquele cenáculo onde Pedro estava, a mulher dele, Safira. E aí Pedro olha para ela e ela vem sem saber de nada do que tinha acontecido com Ananias, seu marido. E Pedro perguntou a ela, Safira, diz-me, por quanto vocês venderam aquela propriedade? E aí ela, repetindo o marido, falou, olha, por isso aqui, um valor X. Aí Pedro disse, Safira, por que semelhantemente ao teu marido, tu mentes ao Espírito Santo? Você não crê que Deus é vivo? Que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos? Que nós não somos e não fomos chamados para ser o povo da mentira, nem da hipocrisia, mas o povo da verdade, da sinceridade e da liberdade. Tudo que você tem é seu, você não é obrigado a trazer nada, mas não venha trazer mentira, porque a mentira é que não é tolerada. A gente não vive de dinheiro, a gente aqui nessa comunidade está tentando viver de verdade. Olha, aí atrás de ti estão os jovens que acabaram de sepultar o teu marido porque mentiu ao Espírito Santo. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver exclusivamente com essa disfarçatez que é o próprio diabo entrando dentro da comunidade. Nós não queremos isto. E eles levaram teu marido e levarão a ti também na mesma hora. Safira teve também uma morte súbita e foi sepultada. Essa é uma história grotesca para os nossos sentidos modernos, contemporâneos, mentirosos, falaciosos, hipócritas. A gente acha isso de um rigorismo extraordinário e não entende que o teor da mensagem é justamente aquilo que a gente não suporta. E é o apelo dramático para a vida na verdade.
para viver em verdade, sem mentira, sem máscara, sem hipocrisia, sem disfarçatez nenhuma. O que é, o que não é, não é. E Deus não está me obrigando a nada, é livre-arbítrio mesmo. Então, esse é o princípio que o Evangelho ensina. O que é teu é teu. Toma o que é teu. É o que se diz no verso 14, é teu. Você trabalhou, você vendeu, você ganhou. Aqui no caso da parábola é vender o tempo de serviço. Por 1 denário a jornada, leva o que é teu. Agora, não te metas no que é meu. Porque eu também, como indivíduo da iniciativa privada particular que vivo com todos os riscos, com a obrigação de te pagar, com a obrigação de sustentar o negócio e com a implicação de falir, me arrebentar todinho junto com o negócio, tenho também o direito de fazer o que eu quiser do que é meu. E eu resolvi, ao invés de guardar para mim, eu resolvi compartilhar com quem trabalhou uma carga horária menor do que a tua, mas o meu coração decidiu ajudá-los. E daí? O que você tem a ver com isso? É liberdade no reino de Deus, a liberdade. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que implica em liberdade de investir, de dar, de distribuir, de compartilhar, e uma consciência que avalia se o que eu tenho é o bastante para mim, para eu viver uma vida módica, simples, segura, minimamente, necessariamente previsível. E eu faço com o que eu tenho a mais o que eu quiser. Como particularmente eu tenho feito a minha vida toda, desde os 18 anos de idade, sem nenhum arrependimento. Tudo que eu tenho para eu poder comer e beber esse dia, essa semana e esse mês, eu dou graças a Deus. Mas se chegar alguma coisa a mais, eu nunca guardei para o mês seguinte. Eu sempre fui vivendo do pão nosso, que a cada dia o Senhor nos dá e nos trouxe, mas essa é uma escolha minha. Não haveria nada demais se você guardasse alguma coisa para o mês seguinte, para o outro. Agora, uma coisa é você ter pão, outra coisa é você ter uma rede de padaria só para garantir o seu pão. E ninguém mais comer daquilo que você próprio produz. Aí você começa a criar e chamar juízo para si. Porque a gente tem que olhar em volta sempre. Mas, pois bem, no capítulo 20 de Mateus, depois que houve aquela reclamação daquele indivíduo que vocalizou a amargura dos que tinham um contrato de trabalho e que queriam enquadrar o dono da produção privada e particular na legislação deles, e não havia nada disso, nem naqueles dias e nem no trato que vigia entre eles, o proprietário disse: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo X, 1 denário? Toma o que é teu. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti, do que é meu. Eu não estou te obrigando a dividir o que eu contratei contigo com os demais. Não estou tirando do que é teu para dar aos outros. O teu está intocável. Agora, do que é meu, eu faço o que eu quiser. E essa também é uma política que se aplica à liberdade do empreendimento, tanto quanto se aplica à interpretação do significado do dinheiro nas mãos de quem tem mais, do dinheiro nas mãos de quem contrata trabalho e do dinheiro nas mãos de quem não conseguiu o bastante e recebe alguma ajuda de quem generosamente resolveu cooperar. E eu não tenho que me tornar mal
Porque alguém, tendo muito mais do que eu, resolveu, na sua bondade, misericórdia e generosidade, ajudar outros. E que eu não me torne horroroso por causa da bondade de Deus ou da bondade do meu próximo para com ninguém. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? E era aqui que eu queria chegar agora, mudando um pouco a temática. Eu falei até aqui de uma economia básica, de uma noção básica de liberdade econômica nos evangelhos. E aí haveria uma quantidade enorme de textos, de parábolas, de ensinos de Jesus que mostram os limites disso. E mostram também que tem um teto. Limites tem. Não existe nenhum ismo determinante, nem comunismo que fecha para tudo, e nem capitalismo que abre para quem ganha indefinidamente e o céu é o limite. Não tem limites, porque a gente vive num planeta com recursos limitados e com uma população que não é igual. Dizer que nós somos todos iguais é mentira. É mentira, nós somos iguais na nossa essência diante de Deus. Diante de Deus nós somos todos iguais. Mas em relação uns aos outros, nós não somos iguais. Tem gente com uma inteligência muito maior. Tem gente que nasceu num lar, numa família estruturada, com bens que vem passando de pai para filho, com recursos e possibilidades bem diferentes de outros que nasceram de escravos, escravizados, acorrentados, diminuídos, acachapados, proibidos. E você vem dizer que nós somos todos iguais? Nós somos todos iguais para fins de recebermos todos o mínimo necessário para cada um ter a chance de botar o pé no mesmo patamar de onde começam a haver as liberdades de desenvolvimento, de criatividade, para que cada um cresça, apareça, se desenvolva, produza, vá adiante. Mas essa plataforma só aparece depois de um tempo. Originalmente as diferenças são galopantes, são gritantes, são estelares. Não dá para eu me comparar com quem nasceu em outras circunstâncias. Eu sei o quão favorecido eu sou de ter sido neto do meu avô, filho do meu pai, e de ter tido tantas pessoas na minha vida, tantas oportunidades. Não é a mesma coisa quando eu olho para outros. E o que é que o meu coração sente? Responsabilidade no sentido de diminuir o gap, de ajudá-los, de facilitar, de promover, de incluir, de estimular. É o que eu fiz e tento fazer a vida inteira, sabendo que também existe um teto. Se não existe na economia ou na ideologia, mas existe no Evangelho um teto pelo qual eu deva me orientar, a partir de cujo volume as coisas começam, ao invés de serem bênção e prosperidade, começam a ser atração de juízo contra a minha vida. Porque tanto mais quanto eu não tenha tetos nem limites, menos olhar e coração eu tenho para perceber o drama e a dor do próximo. Dito isto, eu introduzo um subtema nessa questão. Preste atenção em mim. Está me olhando? Toma o que é teu e vai-te. E tem a ver com tudo. Nesse caso aqui tem a ver com esse salário e tudo mais, mas tem a ver com tudo. Se você pegar essa expressão e observar, você vai ver que a aplicação dela é indefinida. Toma o que é teu e vai-te. Vai fazer o que você quiser do que é seu. Vá multiplicar, vá tomar decisões. Eles não ficaram satisfeitos comigo, nem com a correctness da minha palavra, que foi exatamente o que eu comprometi a fazer com vocês, me comprometi a dar. Não gostaram do bastante. Não tenho o que dizer quanto ao que receberam, mas tem sentimento de inveja amargurada em relação a mim por ter dado a mesma coisa a outras pessoas que trabalharam
uma carga horária menor do que vocês? Bom, isso nos coloca numa perspectiva de natureza cognitivo-epistemológica e que nos mostra como cada um ser humano nesse mundo tem uma tendência horrorosa de querer assumir algum tipo de visão que projeta condicionamentos para Deus. Todos nós. Vamos esquecer o que eu falei esses dias sobre a lei, porque aqui no contexto do Novo Testamento isso tem a ver ou com os discípulos, que Jesus estava curando o coração deles daquele "e quanto a nós, que deixamos tudo por amor a ti", e falando para os publicanos, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os acadêmicos da religião, para os líderes religiosos que também tinham uma demanda com Jesus, semelhante àquele irmão mais velho do filho pródigo que achava que porque ele tinha mais tempo de serviço na casa do pai, ele tinha que ser tratado com uma deferência especial por Deus ou até por Jesus, no caso dos escribas e fariseus. Por que que ele dá atenção aos pecadores, a esse povo que nada sabe da lei, e em relação a nós, ele só nos responde quando a gente pergunta? É porque vocês só fazem perguntas cretinas, recebem cortantes respostas divinas. Mas isso eles não queriam perceber. Isso é o ambiente imediato da parábola em questão, sobre a qual a gente já viu algumas horas. Agora aqui, eu quero só ficar com esse tomo que é teu e aplicá-lo a qualquer coisa que você queira. Eu vejo toda hora uma pessoa ver uma orca comendo um leão marinho. Aí, ai meu Deus, que coisa horrível! Uma orca comendo um leão marinho. Aí eu digo, mas por que que você está assim? Essa orcona comendo um leão marinho. Meu filho, minha filha, você come ovo de galinha, você vai ali no mercado e compra uma galinha já depenada, um frango, traz para casa e assa, ele também é pequenininho, vivo. Mas só porque tirou do ambiente do galinheiro e colocou numa plataforma congelada, parece até que virou outra coisa que você está comendo. E assim é tudo mais na sua vida. Aí quando você vê uma orca comer um leão marinho, você diz, o que está errado com o universo, Caio? Nada, meu filho. Antes de surgir esse bostinha que é você, com essa cabecinha de caca que é você, com esses bullshits dos seus supostos pensamentos, da sua presunção filosófica, as orcas já comiam os leões marinhos há bilhões de anos no planeta. E nunca houve destruição dos mares, o planeta nunca sofreu com isso, os leões marinhos não foram extintos, a natureza sabe o seu lugar de equilíbrio, nunca ninguém tem mais sobrando na natureza, as orcas não estocam leões marinhos em lugar nenhum para o ano seguinte. Quando elas estocam é gordura, comem a gordura para o tempo difícil. Como fazem os ursos brancos no Ártico. Comem para poder estocar a gordura para hibernação, mas não guardam em lugar nenhum e a natureza continua o seu processo em equilíbrio constante. Não há nenhuma desarmonia jamais. Não houve até que nós, que temos esse olhar moralista, que queremos enquadrar a natureza no nosso olhar moral, que queremos enquadrar Deus no nosso olhar moral, aí perguntamos, ó Deus, aonde estavas tu? Por que tu deixastes que uns que não mereciam tanto ganhassem alguma coisa e quem trabalhou mais ganhasse só aquilo que lhe era devido? Como é a questão original no texto.
Por que tu estás praticando essa maldade de seres tão generoso? Ou então, ó Deus, por que pessoas que já tiveram uma vida, uma proliferação de coisas que são consideradas transgressões de mandamentos religiosos ou divinos, que está, tenham saúde, sejam bonitos, tenham boa estatura, prossigam na vida e lá adiante se deem bem e casem bem e tenham filhos saudáveis e equilibrem a existência, enquanto eu, que fiz tudo certo, casei com a mulher errada, com o homem errado, frequentei a igreja, os lugares de culto, os lugares de condicionamento de comportamento pela via da religião ou de qualquer que seja o moralismo. No entanto, não me dei tão bem na vida. Onde estavas tu que não me deste um empurrão, que não me puseste adiante? Por que, ó Deus? Eu vejo toda hora as pessoas perguntarem: quem pecou? Este ou seus pais, como está dito lá em João 9, para que nascesse cego? Qualquer diferença é interpretada como pecado de alguém. Se eu olho para alguém e digo, não, a meu juízo, essa é uma pessoa que, se dependesse de mim, se eu fosse Deus, ela teria muito menos, ela receberia muito menos, ou ela não teria nada se eu fosse Deus. Ou se eu fosse Deus, as orcas não comeriam os leões marinhos. Se eu fosse Deus, orcas teriam que brigar com tubarões de tamanho equivalente numa guerra oceânica extraordinária, o que no fim de tudo iria acabar desequilibrando a própria estrutura e harmonia da natureza. Porque esses entes já sobrevivem nos nossos mares há mais do que bilhão de anos. E a Terra está aí, absolutamente harmônica, até que a gente apareceu. Nós somos o diabo terrestre. Nós, humanos, somos os demônios planetários. É por nossa causa que a natureza geme, grita diante de Deus. Até quando nós vamos ser expropriados por esses indivíduos que têm manias de achar que tudo é deles e que eles podem fazer o que eles quiserem e que eles se arrogam a serem Deus de Deus e atribuem a Deus coisas que eles julgam que Deus deveria pensar. Tentam condicionar a Deus. É por isso que eu tenho tanta ojeriza de ouvir a expressão Deus pensa isto. Cara, pega essa tua expressão, transforma num supositório de tu e enfia em algum lugar e explode longe daqui. Pelo amor de Deus, você não sabe o que Deus pensa. Deixa de ser idiota, você não sabe, ninguém sabe o que Deus pensa. Nem Deus falando, os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou ainda, porque Deus não vê como vê o homem vê as aparências, o Senhor enxerga o coração. Mas a arrogância da teologia, dos religiosos, das doutrinações, das catequeses, é estabelecer limites para Deus, tetos para Deus, cobranças para Deus. Por que Deus? Porque
tu deste para eles, que não fizeram a mesma coisa, que não se esforçaram como nós e para nós não. Está presente o tempo todo. Como outro dia eu vi uma menina falando aí na internet, eu fiquei até pensando se eu faço um react ou não ao que ela disse, porque eu achei de uma arrogância e de um simplismo filosófico, para não falar qualquer outra coisa, total. Por que Jesus teria que morrer na cruz para perdoar os pecados humanos, se Deus podia simplesmente dizer, eu vos perdoo, sem ninguém morrer? Eu falei, meu Deus, mas que simplismo. É de uma criaturinha dessa época, desse tempo, dessa hora, do politicamente correto. É uma pessoa para quem tudo que não seja conforme a cartilha dela está errado e não vê. Sangue se derramando em Gaza para todo lado, sangue na Ucrânia, sangue na terra, sangue na história, sangue nos altares de toda a civilização humana, sangue, 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 sangue. Dos humanos, não é sangue de orcas comendo leões marinhos. Nem fazem sarapatel, engolem inteiro. Não, é sangue de gente matando gente. Para tomar posse, para tomar terra, para tomar recursos minerais, para apanhar minerais raros, para qualquer que seja e por qualquer que seja a razão, é perversidade de dominação, de controle, de extensão, de ganho de poder, para escravizar os outros, é perverso. Isso essa pessoa não enxerga. Aí vem perguntar por quê? Que Cristo Jesus se ofereceu pelo pecado humano e que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Eu teria 1 trilhão de coisas a dizer àquela pessoinha, mas eu achei de uma estupidez elegante. Uma menina de boa aparência, se expressa com uma certa vernacularidade. Eu não sei se ela estava lendo um TP, mas parecia bem fluente nas expressões, mas a premissa de onde ela partiu, totalmente equivocada, mas faz parte dessa coisa de querer determinar o que Deus deve pensar. Deus deve pensar como eu. Deus deve decidir conforme eu decidiria. Deus deveria julgar conforme os meus julgamentos. E é isso que está presente aí no seu coração, é essa blasfêmia todo dia, toda hora, o tempo todo. E Jesus diz, olha, cara, você não deveria nem estar aqui. Agradeça que você foi chamado à existência. É melhor ser do que não ser. Você está aqui e ganhou, inclusive, pelo livre-arbítrio, a prerrogativa de fazer perguntas idiotas como a sua, sem receber nenhuma punição por isso. A punição é sua contra você mesmo. É a atrofia da sua alma, da sua mente, do seu espírito, pelo que você escolhe fazer da sua própria vida. Quando escolhe, quando não é uma determinação de terceiros sobre você. Mas quer saber? Pega o que é teu. Toma o que é teu e vai viver a tua vida. Com as consequências e com as implicações de quem quer ser Deus para Deus. Toma o que é teu. Vai-te daqui, pois eu quero dar o que eu quiser, a quem eu quiser, como eu quiser, e você não tem absolutamente nada a ver com isso. Ou você vai se tornando cada dia mais mal só porque você não suporta a minha bondade, ou só porque você não entende os meus caminhos, ou só porque você queria que eu me determinasse conforme as suas determinações. Quem pensa assim se enfeia, se destrói.